Quando a gente compara o Excel em inglês e em português, no meu ponto de vista, a gente tem umas vantagens bem relevantes, tá, do Excel em inglês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são esses tópicos que eu acho tão importantes aí para o dia a dia e para o futuro também. Eu sou o Gustavo e seja muito bem-vindo ao Match Your Data. Então, a primeira vantagem que eu vou compartilhar aqui com vocês, e na minha opinião é uma das mais importantes, né, quiçá a mais importante, é a diferença das fórmulas entre o Excel em português e o Excel em inglês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês na tela porque vai ficar muito mais fácil de entender e, na verdade, eu acho que é a única vez que a gente vai usar o Excel nesse vídeo, mas vamos lá. Eu estou aqui na web, tá? Então, eu vou digitar aqui algumas fórmulas como exemplo, tá? Então, se eu quisesse fazer o máximo num Excel em português, eu preciso digitar M, acento A e terminar de digitar aí máximo, tá? Então, em português eu preciso acentuar as palavras que eu vou usar na fórmula, né? Mesma coisa aqui no mínimo, né? Eu preciso acentuar o I para que o Excel entenda a fórmula, né? Se eu digitar só MI, ele nem traz ali o mínimo, né? E, cara, se a gente for pensar nessa fórmula no inglês, eu posso colocar igual MAX e já é a fórmula de máxima. Eu não preciso me preocupar com acentuação. Para mim, isso já faz muita diferença, né? E se a gente for além, eu não preciso digitar a palavra inteira em inglês, que é maximum, né? Eu só com 3 letras ali, eu já tenho a minha fórmula no inglês. Isso é recorrente com algumas outras fórmulas que a gente tem, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês, que aumenta, na minha opinião, um pouco mais a complexidade do Excel em português, é, por exemplo, a fórmula de contar números, né? Então, eu escrevo aqui conte, eu preciso lembrar que eu preciso apertar ponto, N, acento U, M, né? Então, eu preciso ter dois detalhes aqui que eu sempre preciso lembrar, que é colocar o ponto e colocar o acento, né? Obviamente que se a gente lê a fórmula, faz até um certo sentido, que é contar números, tá? Então, de certa forma, ajuda, você vê em português, mas essa complexidade de ter que lembrar de tudo isso, no final das contas, no dia a dia, você não se atenta necessariamente a lembrar que é contar números. Você já sabe que aquela fórmula que você está digitando faz tal coisa. Você não fica fazendo essa correlação mental. Vamos dar uma olhadinha nessa fórmula em inglês. É simplesmente count. Aqui ele não está falando que é contar números, né? Então o Excel em inglês já não deixa tão específico, mas como eu comentei, você já faz a conexão mental entre o que a fórmula te entrega, sem precisar ficar interpretando o texto que tem nela, tá? Então, para mim, só essa parte de ter que lembrar, de ter que colocar ponto e acento, já é um negativo muito forte para quem usa o Excel em português, tá bom? Outro ponto aqui que eu acho bem interessante comentar, né? A segunda grande vantagem que eu vejo de você usar o Excel em inglês. Na hora que você começa a utilizar mais o Excel, você começa a ter agilidade e trabalhar com teclas de atalho, tá? E, por exemplo, aqui, se eu apertar Alt, vocês vão ver que aqui em cima na barra de ferramenta aparece um monte de letrinha. Então, essa é uma tecla de atalho que a gente usa bastante no dia a dia, né? Então, eu sei de cabeça que se eu apertar Alt, A, T, eu vou colocar um filtro na minha tabela. Ele deu uma mensagem de erro aqui porque eu não tenho nada para filtrar. Mas eu sei que essa é uma sequência que eu vou colocar filtros na minha tabela, ok? Eu trabalhando em inglês, eu sei que é assim que funciona. Alt, A, T, eu coloco filtros. Se eu mudar isso para português, essa tecla, essa sequência muda completamente. É Alt, e eu não sei dizer porque eu não uso Excel em português, mas ela muda, eu sei que ela muda, tá? E por que eu acho que isso é importante, né? Porque você já está acostumado com a agilidade de usar essas teclas de atalho, tá? E aí vamos supor que você muda de empresa, né? E na empresa que você estava, por exemplo, você usava Excel em português, e na nova, que é uma multinacional, ele só instala o Excel em inglês. Você automaticamente vai perder toda a agilidade que você tinha. Você vai ter que se readaptar com as novas teclas de atalho, né? Ah, mas Gustavo, você pode também ter o exemplo inverso. Você está acostumado a usar o Excel em inglês, e aí a nova empresa que você vai ter o Excel em português. Pode ser, mas é muito mais comum ter a possibilidade de migrar para o inglês do que o contrário. Quer ver um exemplo interessante? Se você tem uma oportunidade fora do país.
Não importa qualquer lugar do mundo que você vá, você vai ter o Excel disponível em inglês também, porque a Microsoft é uma empresa americana, então digamos que é normal a versão em inglês vir embutida nos sistemas, né? Digamos que é a linguagem mais utilizada no mundo dos negócios, então o inglês é o mais importante, no final das contas. É muito mais fácil você encontrar um Excel em inglês do que em qualquer outra língua, tá bom? Então, acho que esse também é um ponto super válido de ser levantado, tá? Terceiro ponto que eu acho relevante trazer aqui para vocês é justamente na hora que você está aprendendo a usar o Excel. Você já vai se acostumar com as nomenclaturas e você já vai fazer uma conexão mental com o que aquilo vai te trazer de resultado. E além disso, no momento do aprendizado, você vai encontrar muito mais conteúdo em inglês. Então, se você souber pesquisar aquelas palavras em inglês, isso vai te trazer uma agilidade de aprendizado muito maior. Inclusive, é um dos intuitos aqui do canal também trazer esse conteúdo que a gente tem em inglês para algo mais diluível aí para o brasileiro, né? Mas, ainda assim, é importante fazer essa migração, ou pelo menos fazer essa conexão, por isso que eu mostro para vocês as coisas aqui no Excel em inglês, tá? Mas os resultados que a gente acha de pesquisa são muito maiores no inglês. Então, para mim também é uma outra vantagem, é o jeito que eu aprendi. Eu sempre fui bastante em fóruns em inglês para aprender e encontrar soluções para os problemas do meu dia a dia que eu não sabia resolver de cabeça, né? E por último, mas não menos importante, se você tem interesse em mais para frente evoluir no Excel e partir para programação, né, partir aí para, por exemplo, o VBA ou até mesmo para um Power Query, no Power Query em específico, o Excel ele tem também em português, mas aí cai no ponto do conteúdo de pesquisa que eu falei. Conteúdos de Power Query em português são bem limitados. Se você pesquisa soluções em inglês, você vai achar uma infinidade de coisas maiores, tá? Então aí a gente cai no ponto anterior, mas se a gente falar de VBA, o VBA inteiro ele é uma linguagem em inglês. Então, na hora que você for programar, por exemplo, se você for selecionar a célula, você vai ter que digitar isso em inglês, vai ser cells.select. Então, toda a frase que eu falei aqui faz muito sentido em inglês. Selecionar célula, né? Então, se você já vai se acostumando com a nomenclatura em inglês, a sua migração para o mundo do VBA é muito mais tranquila, é muito mais fácil, tá? Do que você ter que reaprender todas as nomenclaturas de fórmula, de célula, de coluna, enfim, todas as partes técnicas que a gente tem dentro do Excel em inglês, né? Então, vai te trazer uma agilidade muito grande lá na frente. E posto tudo isso, como é que a gente faz para justamente transformar o nosso Excel em inglês, né? Então, primeiro aqui eu vou mostrar no desktop, que é a metodologia mais fácil. Então, você vai vir aqui em File, Options, tá? Vai vir aqui em Linguagem, vai estar em português, vai estar em Linguagem, e vocês vão selecionar aqui nessa primeira janela, tá? Eu, por exemplo, aqui eu vou transformar de volta para o português, vou clicar aqui em português e selecionar como preferencial, tá? Na hora que você der OK, ele vai aparecer aqui uma mensagem que você precisa reiniciar o seu Excel, e na hora que você fizer isso, tá? Ele já vai reiniciar na linguagem que você escolheu, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero transformar o meu Excel em inglês, mas seguindo essas etapas, você vai ver que na próxima vez que você abrir, essa parte de cima do Excel vai estar toda em inglês, tá bom? Já na web, como é que a gente faz aqui? Tá? Você tem que ir na sua conta, então, se você já estiver no Excel, você vem aqui na sua janela, em Meu Perfil, e uma vez nessa tela aqui, vocês vão clicar em Alterar Idioma de Exibição, tá? Ele não vai mudar na hora, tá? Então vocês procuram aqui inglês dos Estados Unidos, selecionar, tá? E aí ele vai alterar toda a configuração da sua conta Windows, tá? O reflexo lá no Excel não vai ser instantâneo, tá, pessoal? Então leva um tempinho aí, sei lá, cerca de uns até meia hora para ele refletir, tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu Excel,
vocês vão ver que não vai estar em inglês ainda, porque justamente ele leva um tempo para fazer essa transformação, mas espera aí uma meia horinha que depois vai estar já em inglês, tá bom? Então esse foi o resumo aí, né, da minha opinião sobre essa diferença que a gente tem entre as línguas. E você, já utiliza o Excel em inglês? Já conhecia essas diferenças? Vai tentar mudar daqui para frente? Escreva aqui nos comentários o que você achou do vídeo e respondendo também essas perguntas que eu fiz. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você quiser acompanhar mais conteúdo aqui do canal, seja para frente, ou as coisas que a gente já fez aqui, as loucuras que a gente já fez, não esquece de se inscrever aqui, porque tem muita coisa legal. Obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.